Boa tarde, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais essa live da série Aconselhamento Pastoral, realizada pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, a nossa missionária, nossos conselheiros, superintendentes, pastores, pastoras, professores, alunos, toda a nossa Igreja de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. Convido vocês a compartilharem a nossa página do Facebook, entra ali na página da SEC, dá uma curtida e compartilhe para nós alcançarmos mais pessoas. Paulo, quando escreve à Igreja de Coríntio, no capítulo 6, a partir do versículo 12, ele recomenda usarmos o nosso corpo para a glória de Deus. No versículo 19 e 20, ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. No capítulo 3, no versículos 16 e 17, ele diz assim: certamente vocês sabem que são o templo do Espírito de Deus e que ele vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Queridos, o nosso corre-corre do dia a dia, o acúmulo de tarefas que nós acabamos fazendo, a falta de fronteiras entre a família, o trabalho, o lazer, o estudo, acaba prejudicando várias áreas da nossa saúde. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a síndrome de burnout. E está conosco a pastora Juliana Neves Prado. A pastora Juliana é auxiliar na segunda IQ de Estância Velha, na região 937, no Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ela é integrante da Comissão de Saúde Emocional que o Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular montou e está trabalhando desde o início da pandemia com os pastores, né, na direção e na bênção do pastor Mário de Oliveira e do Conselho Nacional e na condução do pastor Erivelto, nosso secretário de Educação. A pastora Juliana é acadêmica do 8º semestre de Psicologia e ela é autora da pesquisa de trabalho de conclusão de curso com o tema O Sofrimento Psíquico Laboral sobre a Perspectiva de Pastores Evangélicos. Quero mandar aqui um abraço para a equipe do CND, na pessoa do pastor Mário, da Secretaria-Geral de Educação e Cultura, na pessoa do pastor Erivelto, para a Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio Grande do Sul, para todos os meus conterrâneos, porque eu sou gaúcha, pastora, na pessoa do presidente reverendo Solon, do reverendo Clairton Valgas, que é o superintendente da região da senhora, para o pastor Tiago do Prado, seu esposo, que ele abençoou, que ele liberou para estar aqui conosco nesse tempo, e em especial para a pastora Luciane Bernini Leal, que é minha colega secretária de Educação, e para a pastora Luíla, que eu conheci quando ela era secretária, depois ela entregou para a Lu. Um abraço a todos vocês. Pastora Juliana, seja bem-vinda a Santa Catarina, por esse veículo de comunicação que nós recebemos de presente de Deus nesse tempo. É verdade, obrigada. Obrigada pelo convite, né? É uma alegria, uma imensa satisfação estar, né, transmitindo, como a pastora falou, né, a Santa Catarina, né, daqui do Rio Grande do Sul, aí com vocês. Então, paz seja convosco a todos os que nos assistem. E é uma grande satisfação mesmo estar aqui, poder estar contribuindo, né, de alguma maneira. A pastora Graça e eu falávamos um pouquinho antes, né, do início, quanto que o Senhor tem sido bom conosco, né, tem nos despertado, né, a expandir, assim, o conhecimento, as abordagens, né, e isso tem sido maravilhoso nesse tempo para nossa igreja, né? Verdade. Eu falava antes com a pastora que eu fico muito feliz quando vejo pastores, principalmente da nova geração, despertando, né, angariando novos campos e conduzindo a igreja. A gente consegue enxergar a igreja do futuro, né, nessa geração que está se levantando aí. Pastora, Deus abençoe muito a sua vida. Pastora Juliana, o que causa,
Quais são os sintomas da tão dita síndrome de Burnout? Bom, o que é, né? Então, a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout, ela é uma doença, né? Uma doença que foi classificada não há muito tempo na Organização Mundial da Saúde como uma doença do trabalho, ou seja, síndrome de Burnout é especificamente um adoecimento psíquico, uma doença que também reflete, né, no corpo, em alguns momentos também, né, com sintomas psicossomáticos, uma doença relacionada ao trabalho, né? E para defini-la assim, né, de uma maneira resumida, ela pode ser entendida como uma exaustão, né, causada por um excessivo desgaste de energia, né? Então, vamos para fazer uma ilustração aqui. Você imagina um elástico, né? Aquele elástico que a gente usa nas roupas, né? Ele tem aquela elasticidade. Você puxa e ele dá de si, né? Você puxa, você sabe o limite, né, dele, você puxa e ele volta, e esse é o seu papel, né? Por exemplo, nós temos um elástico na roupa que é assim, nós colocamos e ele se molda, né? Mas se nós o esticarmos além da sua elasticidade, por exemplo, e queremos um pouco mais dele, talvez ele não volte mais, né, ao seu estado original e ele se desgaste. Então, se perde, nesse exemplo que eu estou dando, se perde o objetivo, né, dele, no caso, né? Então, dando esse exemplo, nós entendemos que burnout ocorre da mesma forma na nossa vida. Todos nós temos uma estrutura e uma limitação, né? Seja no que nós desenvolvemos. Nós temos uma limitação como seres humanos, como corpo humano, né? Seja na parte das nossas emoções, seja na parte física mesmo. E quando nós estamos num empreendimento ou num trabalho, nós colocamos mais do que nós conseguimos de energia, podemos sofrer esse desgaste, né? Essa exaustão, que então vem a ser a síndrome de burnout, caso venham outros sintomas que eu vou falar mais para frente. Burnout, né? A palavra burnout, ela é uma junção de duas palavras, né? Eu gosto de fazer assim a analogia de que nós pastores, pregadores, líderes gostamos muito disso, né? Raiz da palavra, né? Etimologia da palavra. Sim. Então, burnout, ela vai derivar de duas, né? No inglês, burn e out, né? Burn é queima e out para fora. Então, é um excesso de energia que eu coloco aqui fora quando eu estou desgastando o que está aqui no conteúdo de dentro, né? Então, resumindo, seria isso, aquilo que queimou todas as energias e que se desgastou e chegou ao ponto da exaustão, né? Como a pastora Graça perguntou, quais seriam então os sintomas, né? Que sintomas são esses? Nós poderíamos dizer que burnout tem três principais gamas de sintomas, tá? Como se fossem três eixos de sintomas, onde cada um deles tem outros sintomas ligados. Que três eixos principais são esses, né? Exaustão emocional, reduzida satisfação no trabalho e despersonalização. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para que você possa entender um pouco melhor. A primeira gama, então, desses sintomas, que é a exaustão emocional, essa exaustão emocional ela vai envolver falta de esperança, sentimento de solidão, irritabilidade, tristeza, né, um humor mais depressivo, assim, aparece essa tristeza do nada, assim, né, raiva, pessimismo, né, quando você começa a perder a esperança naquilo que você faz, né, não dá resultado mesmo, nem vou fazer, um pessimismo, né, um cansaço emocional, físico e mental. Essa exaustão emocional envolve tudo isso, tá? Mas é importante nós separarmos que essa exaustão, ela está, para que seja burnout, né, para nós entendermos
o funcionamento de burnout em alguém precisa estar ligado ao trabalho. Essa falta de esperança, esse sentimento de solidão, essa irritabilidade, todas essas descrições que eu falei antes, pessimismo, cansaço, está ligado ao trabalho. Quando você pensa no trabalho, lhe falta esperança. Quando você pensa no trabalho, sentimento de solidão. Parece que você está trabalhando sozinho, que ninguém valoriza o que você faz. Então, isso está diretamente ligado ao trabalho, tá? É importante nós diferenciarmos, por quê? Porque em alguns momentos a pessoa pode estar com falta de esperança na vida ou com humor depressivo, mas talvez não seja burnout, porque está ligada a outras coisas, né? Por exemplo, ela está num estado de humor depressivo em todos os sentidos da vida, né? No dia a dia, não tem prazer no lazer, não tem prazer em nada. Já burnout se relaciona ao trabalho. Você consegue ter um funcionamento muito bom, por exemplo, na sua família, na sua casa, quando você sai para passear, você tem um up, assim, mas você pensa no trabalho, começa a entrar essa gama de sentimentos que eu disse. Então, pode ser um alerta, né, de poder estar acontecendo um funcionamento burnout, né? Essa é a primeira gama. A segunda é a diminuída satisfação no trabalho, né? Esse eixo de sintomas, ele vai envolver uma sensação de impotência em alcançar a realização dos objetivos. É como se você enxergasse os objetivos muito, muito acima do que você poderia fazer, né? E também pode acontecer a perda de valorização daquilo que você já fez, daquilo que você já alcançou, né? É um momento em que as pessoas começam a dizer, mas olha, você fez tal coisa, você fez, mas você não enxerga isso, né? É como se o valor daquilo que você já conquistou diminuísse, não fizesse mais tanto sentido, né? O que diz respeito ao trabalho diminui, se dilui, né? Nesse aspecto, nessa gama de sintomas, é comum as pessoas quererem trocar de emprego, às vezes, né? Ou pessoas que podem trocar de posto de trabalho, pedir uma transferência, né? Contextualizando para o nosso público aqui, né? Que somos líderes da igreja, pastores, né? Alunos de ITQ, né? Que talvez já estão dentro do ambiente de trabalho ministerial, seja auxiliando seu pastor, seja cuidando de células, né? É importante pensar que o ministério em si, ele é um ambiente favorável, né? Para que esses sintomas possam aparecer. Por quê? Porque nós, cristãos, líderes, pastores, que nos envolvemos com o evangelho, nós misturamos muitas vezes aquela gratidão imensa pela salvação com eu preciso fazer muito mais, né? E então nós acabamos colocando tanta energia pensando que aquilo ali, né, precisa ser daquela forma porque eu preciso fazer isso e aqui isso e mais aquilo, né? E às vezes nós acabamos não entendendo e respeitando o nosso próprio limite, né? Então, então, se a gente for contextualizar biblicamente também, é importante a gente pensar que o Senhor, ele distribuiu os ministérios, né? Nós vemos aqui uma pessoas, às multiforme vezes... sabedoria de dons, né? A igreja. Multiforme sabedoria de dons, isso mesmo. Porque muitas vezes a gente vê o ministro de louvor, ele é também parte, talvez, lá, braço direito do pastor no conselho diretor local, e ele também é diácono, e ele também é líder de jovens, ele também é tanta coisa, né? Isso é bom? É ótimo, desde que esteja dentro do seu limite humano, exatamente. Eu gosto de usar também um exemplo, quando falo sobre burnout, por exemplo, pensa naquela criança, naquele bebê que aprendeu a caminhar agora, né? Tem lá seu um aninho, né? Um aninho, ou tem umas crianças que caminham até antes de um aninho. Imagina, as perninhas, a musculatura dela ainda está se desenvolvendo. Tentando se ajeitar. Se ajeitando, tá dando uns passinhos, mas ela tem uma limitação. Mas aí você pensa, já tá caminhando, não vou mais dar colo. Aí você resolve fazer uma caminhada de 1 hora.
Não, você vai caminhando aqui comigo porque você já sabe caminhar, não precisa mais colo. Isso é uma judiaria, né? Quem faz uma coisa Perfeito. dessa está submetendo aquela criança que já caminha, mas ela tem uma estrutura limitada. Então, se Uhum. nós, que somos humanos, como diz o Senhor Jesus, nós que somos maus, não faríamos uma coisa dessa, imagina se Deus vai exigir de você algo parecido, né? Que você vá além das suas forças, vai, você tem que fazer, você tem que fazer, né? Por isso que é muito importante vivermos cada etapa, né? Cada Uhum. etapa. Uhum. Chegamos a E a Cristo. senhora pastora tocou num ponto bem importante, que é colocar a liderança sobre a pessoa sem base bíblica para se manter, né? A importância do Isso, ensino bíblico para as pessoas nas igrejas locais, para dar a exatamente. base de fortalecimento, né? De caminhar, né? A pessoa não sabe nem caminhar ainda, né? Tá dando os primeiros Exato. passinhos e já larga sozinho. Exatamente, porque vem muito também do entendimento. Porque se a pessoa acha que no muito fazer, é no muito fazer que ela está dizendo alguma coisa para Deus, falta entendimento também, Uhum. né? Além de estar se desgastando. É muito bonito se a intenção vem daí, né? De Uhum. retribuir a salvação. Tudo bem, isso é muito bonito, mas nós precisamos nos preservar, os nossos limites, por quê? Porque daqui a pouco a gente não vai conseguir lá na frente dar nem metade do que a gente está dando agora e dar continuidade, Uhum. né? Uhum. Sendo que o mais importante não é o tanto, mas a, a constância, né? O permanecer, que é o maior Uhum. desafio do cristão. Não é Uhum. nem somente se converter, descer as águas, amadurecer, tudo isso é muito importante, mas permanecer. E às vezes nós estamos Até o acarretando fim. coisas que podem nos desanimar. E às vezes desanimamos por ter feito tanta coisa e não ter conseguido resultado, começa a aparecer os sintomas de burnout, eu já começo a me sentir sozinho, já começo a pensar que ninguém me ajuda, que ninguém me valoriza, e Uhum. nós acabamos muitas vezes nos distanciando do evangelho por coisas que nós provocamos, né? Nós acabamos Bem isso, confundindo algumas coisas. bem isso. Nós temos também a terceira gama de sintomas, que é a despersonalização, né? Estamos na terceira já. Esse outro eixo de sintomas, ele vai envolver perda de sentimentos ligados ao trato com outro ser humano, como se tudo fosse muito prático, racional e automático, sabe? Uhum. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, como nós não estamos nos dirigindo somente a pastores, né? Nós estamos falando também para a Sim. liderança da igreja local. Uhum. Vamos imaginar aqui aquela líder de mulheres, né? Por exemplo, ela começa com tudo, né? Ela trabalha muito. Ela programa ali os seus encontros, mas se aconteceu todo o processo que nós estávamos falando agora há pouco, né? De ir além dos seus limites, aquela coisa toda, e se desenvolve sintomas de burnout, a despersonalização, ela vem a ser, por exemplo, nossa, eu nem me reconheço mais. Uhum. Antes eu parava, eu tinha prazer em preparar o grupo, eu tinha prazer em no final ficar conversando com as irmãs e dando uma atenção a elas. Agora é tudo no automático, né? Uhum. Por exemplo, aquelas coisas que antes eu tinha tanta paciência, agora eu já nem tenho mais. Ah, vai lá, faz assim, faz assado, né? E acaba despersonalizando, perde traços importantes que a pessoa tinha, né? Uhum. Claro que isso é um processo, é importante nós diferenciarmos despersonalização quando aparece de uma doença psíquica como o burnout, Uhum. de Sim, mudança. Por quê? sim. Porque quando a gente vai amadurecendo também, a gente vai praticando algumas mudanças necessárias. Isso é diferente de despersonalização, desde que a mudança não cause sofrimento a mim e nem aos outros. A despersonalização não é uma mudança necessária, ela é de fato perda de traços importantes que causam sofrimento a outros, podem diminuir a qualidade do serviço ministerial prestado e também, de certa forma, me causa sofrimento, porque eu não me vejo mais como eu era antes no sentido de coisas boas, né? Uhum. Então, esse é o outro eixo de sintomas, assim. Pode aparecer também atravessado no comportamento da gente algumas coisas como fadiga,
cefaleia, né, que é aquela dor de cabeça crônica, o humor depressivo, que eu já falei, a irritação, o aborrecimento, rigidez, inflexibilidade, essas coisas podem aparecer. Burnout também pode falar através do corpo, né? Como eu estava falando ali antes. Às vezes até uma alteração no apetite, no gosto por, enfim, por se alimentar, no sono, pode ter distúrbios no sono também. Então, o corpo começa a falar, né? Mas é importante nós sempre lembrarmos disso. Síndrome de burnout é uma doença do trabalho, então ela está relacionada ao trabalho, Ao ao trabalho. fazer. Nos outros ambientes a pessoa consegue ter satisfação e Consegue. ser normal. Consegue. Isso, Uhum. exatamente. Mas é claro que desenvolvendo o burnout acaba afetando todas as outras áreas Outras da vida áreas. também, Uhum. né? Assim, dependendo do nível que ela vai evoluindo. Então, o que burnout, afinal de contas, tem a ver com a prática do ministério, com a liderança da igreja, com os pastores, né? Ou com aquele que de alguma maneira exerce ou tem o desejo, né, de exercer algo na obra de Deus. Aquilo que eu falei antes, o ambiente é propício a desenvolver. Primeiro, Uhum. aquilo que eu disse, né? Nós temos por característica isso. Viemos para Cristo e queremos fazer muita coisa. Queira O ser primeiro grato, amor, né? Primeiro o amor. primeiro amor, exatamente. Queira ser grato e oferecer o seu trabalho e a sua vida em louvor ao Senhor, através do seu trabalho, da sua vida, enfim, né? Seu devocional, do que você faz. Mas sempre respeite o seu limite, porque nós não deixamos de ser humanos quando aceitamos a Cristo, né? Nós não ficamos imunes a nada, fisicamente falando. Por quê? Porque nós estamos ainda no mundo que está suscetível a todo tipo de coisa. Então, nós precisamos nos preservar, né? Então, uma das razões é essa, né, de poder desencadear burnout. Outra razão é que evidências de estudos nos mostram que fatores ambientais que estão fortemente relacionados a exigir esforço do trabalhador ou locais onde os papéis de administrar pessoas, lideranças, acaba sendo um pouco desagradável. Por exemplo, liderança de grupos que às vezes tem algum atrito, né? São seres humanos. E você ter que estar lidando com isso o tempo todo é propício esse ambiente também a desencadear esse tipo de sofrimento, caso você não saiba identificar e administrar, né? Eu gosto muito de trazer também. Eu tenho tempo, pastora? Tem, bastante, pastora, pode Tem? falar. Eu só estou Tá. tentando controlar aqui se alguém está fazendo alguma pergunta, porque eu estou Ah, com dois tá. aparelhos, aí um é na página da secretaria, eu vejo aqui, mas aí eu compartilho o meu particular e as pessoas acompanham por aqui. Aí eu Ah, fico tá ótimo. monitorando aqui, Ok. aí eu monitoro por aqui. Tá. Então, algo que eu gosto também muito de trazer quando falo sobre burnout é o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sim, Porque é muito importante as teorias científicas, a ciência, tudo isso é muito importante, mas nós não podemos perder de vista, né, aquilo que a Bíblia nos isso aí. orienta, né? E é claro que a Bíblia não vai falar a palavra burnout, né? Que essa foi uma palavra desenvolvida pós, né, pós Jesus, pós a Bíblia ter sido escrita. Mas a Bíblia faz menção desse cuidado conosco, né? Que é exatamente o não cuidado conosco e com as nossas limitações que desenvolve burnout, né? E o que a Bíblia fala sobre isso? Por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, aquele tão famoso versículo que diz, né? Tudo que te vier a mão para fazer, faz. Eu lembro, pastora, que logo que eu me converti, né, que eu comecei a trabalhar na obra de Deus, eu tinha esse jargão, sim, esse jargão não, esse Tudo, pega tudo. versículo para tudo, a gente dizia, né? Quando eu queria falar para alguém dar mais de si, tudo que tiver a mão para fazer, faça. E nós colocávamos um ponto final ali. Só que não tem um ponto final, tem uma vírgula, né? Tudo que tiver a mão para fazer, faz, vírgula, conforme as tuas forças, né?
conforme as tuas forças. Aí diz mais, vírgula de novo, e diz, porque na sepultura para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha só, eu acredito que Salomão aqui está querendo dizer duas coisas. Primeiro, que nós devemos fazer. Não está dizendo para você não fazer, está dizendo para você fazer, mas respeitar a sua estrutura. Eu acredito que ele está dizendo o seguinte: se você não fizer, você está gastando a sua vida em vão, porque certo que lá na sepultura você não vai poder fazer nada. Mas, por outro lado, se você fizer demais, talvez você vá para a sepultura antes do tempo, e lá também não se pode fazer nada, né? São pessoas que desenvolvem doenças, muitas vezes psicossomáticas, que não precisaria ter, né? Infelizmente. Pastora, tem uma pergunta aqui já sobre isso que a senhora está falando. A pastora Tá. Elizabeth Tortato, meu pai, o que fazer quando isso acontece com o pastor titular? Como ajudar? Na verdade, o pastor titular, ele é o maior alvo, né, da burnout, porque ele abraça tudo. Sim, é o maior alvo. Eu acredito que quando a igreja, a liderança identifica esse esgotamento, poderia sim oferecer essa ajuda, esse apoio, né? Eu acredito que poder ajudar o pastor talvez a dividir um pouco mais as tarefas, né? Se prontificar dentro da sua subjetividade, também da sua limitação, apoiá-lo, né? Porque nós vimos que um sintoma muito importante que acontece ali é a questão de se sentir só, né? Então, de repente, estar ali, demonstrar que está ali é muito importante para o trabalho de um pastor titular ou pastor auxiliar que está do lado dele, sentindo isso, né? Porque muitas vezes o pastor vem, desenvolve um trabalho, um projeto, por exemplo, né, de células, por exemplo, ou grupos missionários, ele lança para a igreja, você pode ter certeza que ele preparou muito aquilo. E às vezes a igreja, não por mal, né? Não Às vezes responde. acaba não correspondendo, ou não dizendo, olha, pastor, eu ainda estou aprendendo isso que você está dizendo, mas eu estou aqui. Isso é tão importante. Se cada membro soubesse como isso é importante, né, pastora? Só dizer, pastor, eu estou aqui, né? Se precisar de mim, eu estou orando pelo senhor, eu ainda estou assimilando o seu projeto, mas eu quero dizer que eu estou aqui, né? Precisar de mim, eu estarei do seu lado. Isso é bem importante, né? Eu acredito que seria algo bem útil a ser feito, assim. Né? Uhum. Eu acho que o encaminhamento também, né, pastora? Se detectou, a pessoa precisa de ajuda profissional, porque tem reposições que precisam ser feitas, que precisa ser por um profissional. A gente pode orar, a gente pode ajudar, a gente pode estar ali, mas tem casos que o profissional precisa intervir, precisa ter intervenção. A pastora Lorene diz que toda liderança precisaria ouvir isso, mas principalmente nós, pastores. Estou me identificando muito. Sim. Os queridos, né? E agora, com essa virada que deu aí na pandemia do ministério, porque as pessoas até estavam junto, né? Agora a gente não pode mais nem estar junto, então o pastor tá ali, ele continua, né? Puxando o Ele ministério. continua, sim. Isso que a pastora falou ali é muito importante, a questão de toca a nós pastores, né? E quando esse assunto ele veio à tona, assim, os pastores têm se identificado demais com o tema, demais, demais. Porque assim, primeiro que burnout é bem normal que talvez alguns não tenham ouvido falar ainda. Por quê? Porque essa doença ela foi catalogada na Organização Mundial da Saúde na década de 70. Então ela é relativamente nova, né? Uhum. Ou se ouviu falar, não tem muita noção assim. Então eu acho que talvez alguns pastores nem saibam da existência, talvez estejam com sintomas sintomáticos e nem têm conhecimento. Então, a liderança que está vendo essa live e de alguma maneira identifica que talvez, né, perceba sintomas em si ou talvez em seu pastor, acho que trocar uma ideia e dizer, olha, eu ouvi falar que existe isso, né? Isso é comum acontecer. Não significa que nós não tivemos falta de fé, né? Não significa que nós não fomos espirituais. Significa que nós abarcamos coisas demais. E isso é bem comum no ministério, né, acontecer assim, principalmente em pastores, assim, né? Verdade, Principalmente. verdade. É,
Preciso do número do celular. Já estão pedindo o seu celular, pastora. Eu Sim, vou sim, colocar assim, depois a gente coloca, eu coloco ali no grupo, né, da liderança, deixo o isso. link da senhora, o seu Instagram, tudo. Eu achei a senhora pelo Instagram. E também pedi para a E, Débora o seu telefone, né? Pedi para a ah, Débora. A Débora sim, tem ajudado muito o pastor Erivelto no desenvolvimento do pastoreio, e eu achei assim, agradeci muito a Deus, pastora Juliana, pelo Conselho Nacional ter tomado essa atitude nesse momento, né? De estar olhando para os pastores, só deles serem ouvidos já sim, ajuda a se identificar, sim, né? Então é sim, muito tem sido importante tudo isso. um trabalho bem precioso, né? Como nós Né? estávamos falando, as antigas gerações, sem imaginar os tempos que viriam, clamaram por essa Orar. geração que está aqui agora. E o Senhor tem nos levantado, né? Cada um na sua individualidade, talvez nas suas formações, a estar enriquecendo, né? O trabalho na igreja, né? De forma saudável. Então, eu vou prosseguindo, a pastora vai me interrompendo aí se tem Sim, perguntas, fica conforme à for vontade, entrando. tá? Aham, pode. Ok. Então, a gente estava ali falando sobre aquele versículo de Eclesiastes, e é isso, né? Salomão, ele traz essas duas máximas, que é faça, mas faça com cautela, faça para poder fazer por bastante tempo, e bem, Uhum, né? E não se perder no meio disso. Então, é importante perceber que aqui também Salomão está nos mostrando a importância de priorizar uma estrutura interna no fazer, né? Outro uhum. versículo, Gideão, pode né? falar. Gideão questionou Deus. Tem até algumas pessoas que não gostam de. Gideão é um derrotado, como assim questionado? Mas ele estava questionando a estrutura que ele sentia nele. Meu, eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o menor da minha casa, como que eu vou fazer isso, né? Moisés, eu não sei falar, como que eu vou fazer? Então eu preciso me questionar, eu preciso me conhecer aquilo que eu consigo e o que eu não consigo fazer para poder render para o reino, né? Perfeito. O autoconhecimento, né? Eu costumo dizer Uhum, que se eu me conheço a ponto de saber até onde eu posso ir, eu dificilmente vou chegar demais nas beiradas, né? Eu vou saber até onde eu posso ir, vou reconhecer os meus limites e vou botar aquele freinho, né? E uhum. outro versículo que eu gosto muito é Tiago 1,25, que diz assim: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só, Tiago é considerado o livro sábio do Novo Testamento, né? Sim. Então ele Uhum. traz de uma maneira muito sábia mesmo, que sim, o Senhor se importa de que você seja feliz naquilo que você faça, né? E burnout Uhum, vem a ser o oposto disso, vem a ser a falta de satisfação. Imagina uhum, se isso realmente começa a cometer as nossas vidas, o que vai ser, né, da pregação do evangelho, do ministério. Então, é importante a gente perseverar na prática, não esquecendo, né, daquilo que ouvimos, mas praticando, vírgula, aí será feliz no que fizer, né? Observando atentamente. O Senhor nos dá uhum. muitos conselhos sobre isso, né? Sim. E o principal aqui, a citação que eu mais amo de trazer quando falo sobre esse tema, é a citação de Jesus, né? Eu recortei uma fala de Jesus que está em Lucas capítulo 14, 28 ao 30, onde Jesus diz assim: olha que lindo isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o Calcula. preço para ver se tem condições de completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que virão rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está dizendo o quê? Senta e calcula, Analisa, calcula. analisa tempo, agenda, investimento de emoções naquele momento que você está vivendo, né? Porque a nossa intenção é de abraçar o mundo e eu consigo entender isso muito bem e a gente se identifica com isso, né? Nós cristãos. Mas e se a gente não conseguir completar, olha a frustração que nós vamos estar causando, né? Não porque a gente não é capaz, né? Uhum, Mas porque a gente quis abraçar algo que era demais naquele momento.
Então, Jesus traz essa palavra também, né? Uhum. 1 Timóteo também tem um conselho ali de Paulo que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti como os que te Quanto? ouvem, né? Ou seja, cuidar de si, né? Então a síndrome de burnout, ela se alimenta, ela se favorece do descuidado consigo, né? E a Bíblia aponta esse perigo aqui, né? De nós devemos não perder de vista o autocuidado em meio à prática do ministério. Então, para isso, é necessário aprimorar o autoconhecimento, né? Uhum. Pastora, o Lucas Carvalho de Souza, que é lá de Caxambu, ele pergunta assim, referente a esta síndrome, há cura ou tratamento? Pois acredito que talvez até muitos filhos de pastores se sobrecarregam bastante por estarem preocupados em ajudar o ministério de nossos pais, assim nos sobrecarregamos com os afazeres pessoais e ministério também. Sim, Lucas, há tratamento, existem ferramentas de enfrentamento que eu quero falar também, né? Uhum, Mas o primeiro passo, né, Lucas, é nós percebermos que somos humanos, vulneráveis, embora, é claro, nós tenhamos um Deus grande, poderoso e maravilhoso, né? Mas que perceber isso já é um passo bem grande que a gente está dando, né? Identificando, nós podemos nomear, e nomeando, nós podemos administrar, né? Ou seja, se eu uhum, nem sei direito o que eu estou sentindo, como que eu vou administrar o que eu nem sei, né? Mas estou sentindo, identifico, dou um nome àquilo e posso trabalhar, né? Eu não nego. uhum, Eu identifiquei, a pastora Graça falou no início da autoria daquele meu projeto de pesquisa, né? Que era uhum, justamente o sofrimento psíquico relacionado à prática laboral sob a perspectiva de pastores. Quando eu comecei a realizar as pesquisas, eu recebi algumas respostas que chegam a doer no coração, mas ao mesmo tempo a gente se identifica, né? uhum, Essas respostas nos causam dor justamente por a gente se identificar se tanto identificar. com elas, né? Eu vou Uhum, falar só uma aqui rapidinho, para vocês terem uma ideia. Dentro das minhas perguntas ali na pesquisa, que foi direcionada a pastores, né? Porque o uhum, tema da pesquisa era relativo a eles, a essa prática laboral. Uma das perguntas era: você identifica algum tipo de sofrimento, né, ou sobrecarga relativo à prática de trabalho no ministério? E uma resposta, entre outras, né, essa foi uma das que mais me deixou mexida, né? Esse pastor respondeu o seguinte: sobrecarga, tu vê, é uma coisa assim bem complicada. Não é complicada, mas que silêncio. Bah, o que eu vou te dizer? Que causa sobrecarga é um acúmulo de coisas, né? Porque eu tenho o trabalho da igreja, eu tenho o meu trabalho, digamos, secular, e vai gerando um acúmulo, mas não é sobrecarga. É um estresse de muita coisa que tu vai fazendo. No final do ano, eu não vejo a hora de tirar férias. Aí eu largo tudo mesmo. Eu paro tudo. Eu largo meu trabalho, largo a igreja para alguém cuidar e tchau, eu desligo. Então veja ele bem, consegue, ele que bom que ele isso, consegue, né? sim, mas quando ele desliga tudo, Tudo, né? tudo, Mas ele tem uma dificuldade em falar sobre sobrecarga. sim. É como se, como que eu, pastor, que faço parte de algo tão excelente, vou dizer que aquilo que é tão maravilhoso, que a pregação do já está me sobrecarregando? Não, não posso dizer isso. Eu vou dizer que é um estresse, quando é a mesma Uhum, coisa, uhum. né? E isso que Então, ele trabalha essa, fora, né? Deixou ali claro que ele trabalha fora. E eu que ia falar da liderança, né? Os professores, né? A gente tem uma sobrecarga grande e ainda a maioria é voluntária no ministério. Então, isso acarreta nos líderes, né? sim, a Essa dupla sobrecarga. jornada, né? Uhum. Às E vezes tem tripla, bastante né? pastores também que trabalham fora e pastoreiam a igreja, né? Exatamente. Então, veja a ambivalência desse pastor, né? Eu não posso admitir completamente que o ministério me traz uma sobrecarga, mas não é um ministério.
a maneira que muitas vezes eu administro os meus afazeres, né? Então acaba tendo aquela culpa, como que eu vou assumir ou reconhecer que isso aqui está me fazendo mal de alguma maneira? Então não é o ministério que faz mal, né? Nós que de alguma maneira não estamos administrando bem, né? Bom, então como que eu posso enfrentar essa situação? Vai responder um pouquinho mais a pergunta do Lucas, né? Como que eu posso enfrentar? Eu identifico que eu estou com alguns sintomas. Talvez você está percebendo alguns sintomas, talvez nem seja a própria síndrome de burnout ainda. Pode ser que você esteja só vendo alguns sintomas aparentes, assim, do que a gente falou aqui. Mas então eu separei algumas ferramentas, tá? Todas elas são perfeitamente possíveis de fazermos. A primeira é aquela que eu falei agora há pouco: aceitação e honestidade consigo, com Deus e com a sua família. Compartilhe o que você está sentindo. É sempre melhor esvaziar do que estourar, né? Então, compartilhe. Vou anotar, é melhor. Anote. É sempre melhor esvaziar do que estourar. Então, compartilhe, né, com a sua família. Você está se sentindo estafado, talvez você tenha que escolher algumas tarefas, né? Então, seja honesto, aceite, né? Se é sobrecarga, é sobrecarga, né? Vamos trabalhar isso. Segundo, buscar uma ajuda profissional. Quando os sintomas forem recorrentes e trazem prejuízo no seu bem-estar, é o momento de procurar uma ajuda profissional, tá? Algumas pessoas se perguntam, né? Como, que momento que é importante? Às vezes podem estar aparecendo alguns sintomas aleatórios, mas talvez você vai vai usar essas ferramentas de enfrentamento e vai resolver. Mas se não resolver, né? Se continuar recorrente, roubando a sua qualidade de vida, procure a ajuda de um profissional. Ele estudou para aquilo, ele vai te orientar, ele vai te ajudar, né? Terceiro, analise com cuidado o que pode estar contribuindo para essa exaustão no seu ambiente de trabalho, né? É parte da liderança, ou talvez você está fazendo algo, entre aspas, né, para quebrar um galho, não é o que você gosta, não é o que você tem a habilidade mesmo para fazer. Então, tente identificar o problema, o que está acontecendo, aonde está sugando mais, né, a minha energia ali, né? Outra ferramenta, faça algumas escolhas. Se necessário, faça algumas escolhas em suas tarefas, delegue funções e confie nessas pessoas que você confiar, que você delegar, aliás, as funções, né? Isso, inclusive, é bíblico, né? Porque Jesus, ele multiplicou, ele fez discípulos. Às vezes nós agarramos tanto, que se nós faltamos, tudo fica uma bagunça, porque a gente não ensinou ninguém a fazer, né? Então, quando o líder precisa se ausentar e a coisa funciona direitinho, é porque ele conseguiu delegar, ele conseguiu ensinar. Nós não somos eternos na Terra, nossa alma é eterna, mas nós não somos na Terra, né? Em algum momento nós podemos faltar. E como vai ficar? A gente ensinou alguém no nosso lugar, né? E quando a gente divide uma tarefa, a gente não está diminuindo o nosso valor, a gente está multiplicando o reino, né? A gente está multiplicando o reino de Deus. Outra ferramenta, não atribuir resultados do seu trabalho ao seu potencial. Essa é uma ferramenta importante, né? Não depende de você, né? O resultado não depende de mim. Não, depende de uma série de coisas, né? Uma série de fatores, né? Um exemplo que é bem contundente para a nossa geração aqui do Ministério, que é as células, né? Nós estudamos sobre células, nós nos aprofundamos, nós implantamos, só que a célula, ela é maleável também à realidade cultural de cada cidade. Às vezes dá certo num lugar, no outro não dá. Exato, Dentro da própria diferente. cidade, né? Um bairro é diferente do outro. Exato. Implantar célula no interior é diferente da metrópole. Então, você vai precisar adequar, não se cobre tanto. Não deu certo dessa forma, eu posso tentar de outra, até que você consiga encontrar a identidade daquele trabalho, né? Então, a falta de um bom resultado não significa que o seu potencial é ruim, que você não é bom naquilo que você faz, né?
Outra ferramenta é olhe para todas as esferas que constituem a sua estrutura, física, emocional e espiritual, né? No mesmo nível de importância, valorizando cada área, tá? Por exemplo, nós damos bastante ênfase na parte espiritual. Quando nós não estamos muito bem, nós sabemos onde buscar, que é na fonte, que é Cristo, que é no devocional. Ok, fica tudo bem. Mas às vezes as emoções estão bagunçadas. E nós E aí precisamos não de uma resolve, ajuda. essa busca não resolve, né? Não alimenta. Exatamente, exatamente. Outra ferramenta, leve os momentos de lazer a sério. Nós precisamos. E às vezes o lazer, ele não precisa necessariamente. A gente às vezes liga a palavra lazer com saída ao shopping, com saída ao restaurante, com gastos. E não Aí não vou porque necessariamente. não tem dinheiro. Exato, e não necessariamente, ou um parque, né? Não. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que não me custa nada, é preparar um café, arrumar a mesa e sentar nós quatro para tomar café. É um dos momentos do dia que eu mais amo. Eu amo tomar café com a minha família. A gente conversa, a gente ri, né? Para mim é maravilhoso. Eu Então, ia a gente citar isso. precisa. Ontem eu vi uma amiga minha no Face, o chimarrão. Ela fez um chimarrão, colocou uma cadeira na frente, levantou as pernas para cima e escreveu embaixo. Tirou uma selfie, né? Momento só meu. Eu falei, cara, ela está conseguindo prazer no chimarrão, né? No tomar o chimarrão, no sentar ali sozinha. Exato, aquilo para ela é uma fonte de De satisfação. recarregar energia. Uhum. Isso. E todos nós temos, nós só precisamos nos conhecer e procurar e dar prioridade para isso. Outra Uhum. ferramenta, se organize. A organização, ela é uma habilidade social, né? Por quê? Porque o que é habilidade social? Habilidade social, o próprio nome já se autoexplica, a habilidade de conviver em sociedade, né? Então vamos pensar na nossa família como uma pequena sociedade, ou a nossa igreja, né? Um pedaço da Uhum. sociedade. Se está desorganizado, vai refletir em nós, se a nossa parte está desorganizada. Então a organização, ela é qualidade de vida, né? Às vezes a gente pensa, eu não sou organizado, é da minha personalidade. Mas isso não é um atributo de personalidade somente, ela pode ser uma habilidade social. E habilidade a gente aprende, não se herda na genética, a gente Verdade, aprende, a gente verdade. desenvolve, e é gostoso, né? Uhum. Uhum. Buscar ter horários, né? E isso faz parte da saúde, da qualidade de vida Uhum. também. E a última ferramenta, assim, que eu quero citar aqui é se recompense. Isso é importante. Porque às vezes a gente fica só esperando a recompensa do outro, mas quando que você valoriza o que você faz e você se recompensa, né? Como você pode fazer isso? Deixa aí na sua criatividade, mas se recompense, né? Goste de você também. Se ame, né? Faça a coisa que Então, você gosta. isso. Isso aí. Pastor Antônio de Uhum. Barros diz assim: a maioria dos pastores sofrem a sobrecarga porque não aprendeu a delegar ordem e confiar na liderança. Eu tenho trabalhado bastante isso quando eu digo que o ITQ ele não é só para formar obreiros, pessoas que querem ser obreiros, não, é para ensinar, formar, fortalecer pessoas para estarem ao lado dos pastores. Não precisa ser credenciado para ajudar o pastor. Às vezes a pessoa não vai fazer o ITQ porque ela não quer se credenciar, ela não vê chamado ministerial, né? A princípio eu fui para aprender, para ajudar as minhas colegas de trabalho, porque eu trabalhava no recursos humanos e eu precisava ter bagagem para tratar com aquelas pessoas e eu via que isso poderia ajudar. Então eu fui fazer. Foi muito depois que eu fui para o ministério. Então Deus é que sabe, né? Mas a gente precisa estar preparado e ter pessoas capacitadas do lado, preparadas, vai descarregar um pouco para o pastor, né? A parte administrativa, a gente tem o sistema que a Secretaria-Geral de Administração e Finanças fornece, que é só você digitar os dados ali na hora, que se deixar acumular, vai virar rolo. Mas se for Sim, feito, né, se for feito organizado, como a senhora falou, é tranquilo, só tira o relatório, olha, tá ali. Clica lá, né, tá ali, prontinho. Só que alguém tem que fazer, né? Então tem que ser feito, né, compassivamente, no tempo, em tempo real, que aí você tem toda a sua situação ali para olhar. E confiar, como ele falou, confiar nas pessoas que estão à nossa volta, né? Isso que a senhora está confiar. falando, confiar.
E ponderar também que vão errar, muito provavelmente, em alguns casos vão errar, né? Não vão fazer o, o acerto como nós que talvez estamos há muitos anos desenvolvendo aquela prática. No início vão errar, no início vão fazer não tão bem, né? Mas é dar o espaço de suportar a aprendizagem também do outro, né? Pode acontecer de talvez desenvolver melhor do que a gente fazia, né? Então a gente tem que Verdade. contar com todas as possibilidades. Pode acontecer frustrações, mas faz parte da vida, né? Isso aconteceu no ministério de Jesus também, né? De confiar alguém e aquela pessoa não correspondeu. Então faz parte, né? Então é buscar essa estrutura em Cristo, né? E poder estar delegando, aceitando, né, o espaço do outro de estar aprendendo também, né, se adequando. Verdade. Uhum. O pastor E, Maximino Henrique diz assim: por todos os assuntos trazidos aqui pela pastora Graça, tem sido um divisor. Parabéns pelo trabalho. Eu sabia que burnout ia pegar, porque pega, né? Pega quase pega, todos nós. Pega quase todos pega. nós. Quando eu ouvi a senhora no pastoreio de pastores, eu pensei, meu Deus, graças a Deus, glória a Deus por tudo isso que o Senhor está fazendo, né? Porque é de Deus, a gente não faz nada, nós não somos nada, né, pastora? Sem Ele, nós não somos nada. Sim, Mas sim, ele tem proporcionado meios, pessoas, né, para trazer para a gente. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Claro que não, ele vai dar ferramentas, só que às vezes a gente deixa as ferramentas passar, a gente resiste ao novo, a gente não se dispõe a, né, a mudar, e aí complica, mas Jesus, ele dá, Deus, ele dá as ferramentas para que a gente não deixe as portas do inferno prevalecerem contra a sua igreja, né? é Isso verdade. aí. E trabalhar sempre, acho que de todas as dicas, a da aceitação, por isso que eu botei em primeiro lugar, é o primeiro passo, né? Uhum. Essa honestidade conosco, assim, e, e é isso, né? Da minha parte, sobre sintomas, sobre as ferramentas de enfrentamento, né? É o que eu queria passar, assim, não sei se tomara que tenha conseguido, né, expressar de maneira que não só de se identificar, mas de poder absorver, assim, né, o objetivo, Principalmente né? colocar em prática, né, pastora, aquilo que Isso, identifica, e quem se identificou e que está precisando, que busque ajuda, né? É o que eu digo em isso. caminho, a pastora Marineuza, verdade, precisamos estar dispostos a aprender. É aprender e aprender, né? Aprender para Aprender. ensinar, aprender para aprender, e é uma a vida é um eterno aprendizado, né? Meu pai que dizia Sim, isso. é Eu lembro verdade. quando eu era mocinha, eu tinha uns 11 para 12 anos, eu fui fazer datilografia e ele tinha mania de cuidar a gente de longe, sabe, pastor, aqueles pais antigos. Então você às vezes estava Aham, caminhando, quando via aquela sombra, assim, era o pai atrás, para ver como é que tu ia, né? E aí eu cheguei na sala de datilografia e estava ele lá sentado, e eu pensei, meu Deus do céu, mas até aqui ele veio me seguir, né? Não é possível, ele vai fazer um curso para me cuidar. Me emburrei a aula toda, cheguei em casa e falei para ele que não aguentava, que onde se viu aquilo, né? Ele disse, menina, tu não sabe nada da vida. Ou o pai aprende a datilografar e fica no emprego, ou o pai dá o lugar para outro. Meu, aquilo me desmontou e foi um aprendizado para a minha vida toda, para não recusar nada de novo, né? Tipo, ele era gerente de um mercado, de um atacado de mercado, e ele chamaram ele e disseram, olha, não dá mais para fazer à mão, se você aprender datilografia, você fica no cargo, senão você vai pôr o cargo, né, a gente vai colocar outra pessoa. E ele foi. Então, eu lembro, eu me emociono quando eu lembro disso. Mas foi um sim, aprendizado, isso me fez, na vida, né, caminhar dessa forma. Não tem, eu não vejo barreira, tem que aprender, não importa se é com o meu filho, se é com o filho do vizinho, se é, né, se, tem que aprender, a sim, gente tem que passar pelo novo, porque as coisas se reestruturam, e se a gente não acompanha a estrutura, a gente acaba ficando para trás, né? E um pastor, eu sempre digo, ele é um agente de transformação, porque ele tem a credibilidade da comunidade onde ele está inserido, ele tem o microfone na mão, ele tem voz, né? Ele pode conduzir. Então, não para jogar mais responsabilidade sobre o pastor, mas para conscientizar ele da importância dele, né? Para o próprio reino de Deus. E a gente quer
pastores saudáveis, liderança saudável, É, uma igreja saudável como Jesus deixou, né? A pastora Lorene disse que uma das verdade. melhores lives que eu já assisti, agradecida por sua vida. Oh, glória. Amém. Pastora, deu vou Sabe, disponibilizar. Pode falar, pastora. não Pode só para falar. fechar isso que a pastora está falando, da oportunidade do aprender, eu me emociono também ao lembrar que o primeiro contato que eu tive mais profundo com o conhecimento de síndrome de burnout foi em 2017, na cadeira de psicologia e organização do trabalho. E eu lembro que quando eu me deparei com aquele conteúdo, a primeira coisa que eu pensei foi nos pastores. E eu pensei, como que isso poderia ajudar? E hoje nós estamos numa live, eu aqui no Rio Grande do Sul, você em Santa Catarina, né? O Pastoreio de Pastores alcançou os pastores do Do Brasil. Brasil inteiro. A gente nunca imagina, né? Até O que fora do talvez Brasil, né? Tinha pastores da África naquele pastoreio. é verdade, até fora do Brasil. Fora do Aí Brasil. imagina, talvez você lá na sala de aula do ITQ pode estar sendo despertado para algo que vai alcançar muitas pessoas, Muitas né? pessoas. Então é nos abrir para aprender, né? E o Senhor sempre é uma fonte inesgotável, o Senhor sempre vai nos colocar mais e mais oportunidades, eu tenho certeza, né? Quando o nosso coração for disposto a aprender. Verdade. Pastora Juliana, suas considerações, sua mensagem final. Bom, queria deixar, eu acho, para vocês que me assistem, o lembrete, né, daquilo que Jesus falou. Calcule, sabe? Você que talvez não conhece muito bem, ainda não parou para pensar na importância do autoconhecimento, busque isso, porque conhecer os seus limites vai determinar o fazer com satisfação, né? E o reino de Deus, ele é uma expansão também disso, né? Do fardo leve, né? Que Jesus ensinou, jugo suave, né? E quero deixar a frase aqui para encerrar. Aquele que reconhece uma limitação dificilmente vai ter que reconhecer uma derrota, né? Aquele que sabe até onde pode ir vai caminhar de acordo com a sua estrutura. Então, aquele que reconhece uma limitação dificilmente vai ter que reconhecer uma derrota. Não vai ter que Glória a esperar Deus. derrotar, estar derrotado para Para aprender, né? reconhecer, Então, pedir reconhecer. ajuda é sempre melhor do que pedir socorro, né? Olha, várias dicas, né, pastora? É, Pastora Juliana, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito mesmo, assim, a senhora tem contribuído muito. Muito glória a Deus. agradecida a Deus, eu falei para a senhora antes, né? Muito agradecida a Deus por essa pandemia. Pode ter pegado todo mundo, mas a mim tem abençoado e muito. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, tenho visto coisas tremendas que Deus está fazendo e vai continuar a fazer. Só depende de nós nos disponibilizar para aprender, né? Queridos, a pastora Juliana abordou a síndrome de burnout, explicou com bastante clareza o que que é, quais são os sintomas, deixou dicas maravilhosas aí, sugestões, né, de como podemos prevenir, de como enfrentar, que se a gente for praticar, nós vamos melhorar a nossa saúde. Eu convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria, sec.espaço.sc, lá no YouTube, deixe seu joinha, clique no sininho, essa live vai para lá, o Alex edita ela, coloca lá, então compartilhe a live, abençoe outras pessoas. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, por prestigiarem o trabalho da Secretaria. Pastora, Deus abençoe ricamente a sua vida. E a Amém. vocês também, Amém. queridos, todas as áreas da vida de vocês, que Deus tenha cuidado muito mais. Ele já tem cuidado, né? Em meio a tudo isso, nós estamos aqui com saúde, graças ao cuidado de Deus, né? E eu deixo para o coração de vocês João 15,16 e 1 Timóteo 4,16. Você foi escolhido para estar onde você está. Cuide de você. Próxima live é quarta-feira, dia 19, às 17 horas, com o pastor Reginaldo, lá de Curitibanos, representando o ITQSC 020. Nós estaremos falando de teologia do culto. Deus abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe. E pastora, Amém. beijo no seu coração. Um abraço para o Rio Grande do Sul, meus conterrâneos lá. Amém.